vocês estão? Dormiram bem? Passaram bem? Ok. Queridos, hoje eu tenho um tema muito especial para falar com vocês. E assim, eu preciso ser muito sincero. Está acontecendo muita coisa que não tem como eu falar que não seja espiritual. Certamente são coisas espirituais que estão acontecendo. As coisas que estão dando errado, provavelmente é o inimigo irado. E eu tenho quase 100% de certeza, eu diria que... Eu não vou colocar 100% de certeza, porque 1% depende de nós. Mas 99,9% de certeza de que o inimigo está irado com cada mensagem que está sendo pregada aqui. Então, assim, eu vou tratar de um tema muito delicado. Eu preciso falar com vocês que, sinceramente, eu não gostaria de estar aí no banco com vocês. Mas o que eu vou falar é extremamente necessário. E eu gostaria de fazer o seguinte. Eu não quero ser usado pelo diabo, eu quero ser usado por Deus. Amém. Então, assim, você tem fé em Deus, sim ou não? Amém. Tem mesmo? Acredita? Acredita que Ele pode falar através de mim a você? Sim? Sim. Então eu vou fazer o seguinte. Se você tem essa fé e você acredita que hoje Deus pode falar ao seu coração através de mim, eu quero fazer 2 momentos de oração. Mas um vai ser o seguinte. Você vai falar para Deus, nós vamos ajoelhar, e neste momento você vai, sozinho, você e Deus, você vai falar assim: Senhor, não deixa Felipe falar nada, absolutamente nada que não esteja de acordo com a Tua vontade. Se ele quiser falar alguma coisa que não esteja conforme a Tua vontade, Senhor, trava a boca dele. Mas se ele tiver alguma coisa importante para falar ao meu coração nessa manhã, através de Ti, Senhor, abre a boca dele e que ele fale profundamente. Amém. Tem fé nisso? Sim ou não? Sim. Então você vai fazer isso. E depois eu vou fazer uma oração. E logo depois nós teremos uma poesia pela irmã Kátia. A irmã parece muito com a outra irmã. Ok, vamos ajoelhar? Faz isso com toda a sinceridade do seu coração. E se possível você vai falar assim, ó: Senhor, talvez o que ele vai falar eu não quero ouvir, mas abra meu coração para que eu escute a tua voz. Amém. Eu vou te dar uns minutinhos e depois a gente vai orar. Ó Senhor, eu tenho certeza de que neste momento, em cada um desses auditórios está sendo travada uma batalha espiritual, Senhor Deus, entre os anjos da luz com os anjos das trevas. Mas que o Espírito de Cristo esteja permeando os nossos corações, impressionando nossas mentes, falando fortemente ao nosso interior para que o pecado, Senhor, seja tirado do nosso meio, da nossa vida, e para que possamos cumprir o principal objetivo neste mundo, que é refletir completamente a imagem de Cristo Jesus, a fim de que o Senhor venha retornar para reclamar os teus filhos para o teu reino eterno. Eu peço a Ti, Senhor Deus, por favor, trave a minha boca, Senhor Deus, se eu for falar alguma coisa que não esteja de acordo com a Tua vontade, mas abra a minha boca, Senhor Deus, e fale poderosamente a cada um desses corações que aqui estão, ainda que não queiramos ouvir, Senhor Deus, o que irá ser falado aqui hoje, que os nossos corações sejam sensibilizados pelo Teu Santo e Bom Espírito, ó Pai. Amém. Acampe os Teus anjos aqui. E que o anjo da guarda de cada um desses jovens, Senhor Deus, eles que são ministros em favor dos que hão de herdar a salvação, possa, Senhor Deus, ministrar a Tua santa palavra à mente desses jovens, através do santo ministério dos anjos, comunicando o Teu Espírito, trazendo paz ao nosso coração, resolução para os nossos problemas, Senhor Deus, e curando as nossas feridas. Amém. Te entregamos completamente o nosso coração. Novamente, Pai, ajoelhamos nosso coração diante do Teu trono de graça
E te pedimos, Senhor, toma o nosso coração, pois não podemos dá-lo voluntariamente. Mas nós estamos te dando, Senhor Deus, a autorização de tomar o nosso coração nesta manhã. Amém. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Feliz sábado. Hoje eu vou fazer algo um pouco diferente aqui. Eu vou falar uma poesia que foi uma inspiração divina num sonho. Eu sonhei com as palavras dessa poesia. No sonho eu estava anotando ela e eu acordei e anotei. E depois eu complementei ela. E depois eu descobri recentemente que não é uma poesia, é uma oração. E eu gostaria que eu quero sugerir que vocês fechem os olhos, não olhem para mim, mas ouçam atentamente as palavras e que essas palavras sejam também a oração de cada um de vocês aqui. Amém? Fechem os olhos. Senhor, eu quero falar contigo. Quero falar tanto e o tempo todo, em casa ou na rua, até o ponto de eu não saber mais distinguir a minha fala da tua. Senhor, eu quero te agradecer no meu falar e no meu pensar. Agradecer tanto e o tempo todo, até o ponto de eu não ver mais motivos para murmurar, somente para te louvar. Senhor, eu quero andar contigo, tão junto e tão perto assim, até chegar um ponto que não estarás mais do meu lado, mas dentro de mim. Senhor, eu quero ser tua, não porque me criastes, ou porque me comprastes com teu sangue precioso, mas por eu ter escolhido renunciar tudo por teu amor grandioso. Senhor, eu quero ser parecida contigo, no jeito de olhar, de falar, de pensar, tão parecida contigo, ao ponto das pessoas já não saberem distinguir a minha presença da tua. Ah, meu Criador, eu quero te amar com um amor tão puro e verdadeiro, até o ponto de eu dar a minha vida por ti, já que me destes a tua primeiro. Meu Criador, eu quero confiar em ti, confiar na tua direção, mesmo quando tudo parece sem rumo, quando não parece ter solução. Senhor, eu quero conhecer a tua voz, para que eu possa te ouvir quando me indicares o caminho. Me dê a intuição da sua constante presença, assim eu nunca me sentirei sozinha. Senhor, eu quero enxergar as pessoas como tu enxergas. Quero sempre ver o que há de melhor nelas. Quero acreditar no poder transformador do teu sangue. Me ajude a nunca julgar as pessoas pelas aparências. Quero ver os teus servos de uma forma tão especial que eu nunca confunda o bem com o mal. Dá-me um olhar consagrado ao teu serviço e verei a todos os teus filhos da mesma forma como os vê Cristo. Coloque em meu coração um verdadeiro e sincero amor pelas almas. Assim não descansarei enquanto não vê-las salvas. Te agradeço, meu Pai, porque colocastes em meu coração o teu querer. Assim, uma certeza eu tenho. O que eu te pedi, hás de fazer. Amém? Amém. Para aqueles que chegaram depois, pegaram uma folha, partir ao meio, escrever namoro. Vai colar essa folha com o nome para fora, colar essa folha com pouca cola. Depois você vai pegar outra folha, partir ao meio, escrever casamento, colar com bastante cola, com o nome voltado para fora. Pronto? Prestem atenção aqui, ó. Olha aqui para mim. Eu vou trazer aqui hoje alguns dados que estarão mesclados entre ciência, Bíblia e espírito de profecia. Para mim, de verdade, para mim, ciência pouco importa. Porque, sinceramente, se Deus já revelou, para mim, Deus falou, está falado. Mas para aqueles que talvez fiquem com dúvida, que extremo, eu gostaria de trazer dados científicos também.
Então, assim, aqui nós teremos base na psicologia, teremos base na biologia, na medicina, na neurofisiologia, mas a minha principal base aqui é a Bíblia, Espírito e Profecia, porque isso configura o fato de sermos adventistas do sétimo dia. Gente, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Não adianta absolutamente nada eu não acreditar em uma trindade se eu rejeito os outros princípios do Espírito de Profecia. Isso para mim é conveniência. Para mim é conveniência. Eu pego aquilo que me convém e eu jogo fora tudo aquilo que não me convém. Ser adventista é acreditar em uma verdade presente para este tempo. E a verdade presente para esse tempo, ela não é 50%. Ela é 100%. Não adianta nada. Trindade, acreditar ou não numa trindade, não vai ser suficiente para te colocar no céu. Não vai ser. Você precisa de muito mais do que isso. Hoje nós falaremos sobre o propósito do namoro. Agora, lembra lá daquela história que eu falei na outra palestra, não sei quantos estavam presentes, do propósito de Deus, né? Como que eu identifico o propósito de Deus para a minha vida? Primeiro através da... Primeiro através da... Não. Primeiro através da... Primeiro através da... Palavra, Escritura. Segundo através da... Das Terceiro através das impressões do Espírito. Então vamos repetir de forma bonita, porque agora eu acredito que vocês já relembraram. Primeiro através da... Segundo através das providências. Terceiro através das impressões de quem? Do meu coração? Dos sinais. Se entrar com a roupa vermelha, esse é um sinal. Se aparecer, sei lá, assim, uma folha cair da árvore, essa é a impressão, esse é o sinal de Deus? Imagina só. Senhor, se essa pessoa for para mim, que uma folha da árvore, uma folha seca, caia no chão exatamente agora. Quantas folhas tem a árvore? Gente, não é sinal não. Você quer pedir um sinal para Deus? Faz igual o povo lá do passado. Senhor, faz chover só aqui no algodão. Ou Senhor, faz chover só em volta do algodão. Você tem fé? Então pegue isso. Propósito do namoro. E aqui tem um princípio. Aqui tem um princípio. As ideias de namoro têm seu fundamento em ideias o quê? Errôneas sobre o quê? As ideias de namoro, elas começam a dar errado justamente quando eu penso de forma errada o que é o casamento. E infelizmente, essas ideias erradas acerca do que é o casamento, eu tenho através de repetição de padrões, de comportamento, de quem? Daquelas pessoas que estão mais próximas de mim. E quem são as pessoas que estão mais próximas de mim? Os pais. Os pais. Então eu pego o exemplo dos pais, das irmãs, e aquilo vira um ciclo vicioso. E daí tem um problema. De duas uma. Ou eu vou querer sair rápido de casa, por quê? Porque a minha relação com os meus pais não é tão boa assim. Então assim, poxa, minha casa está tão ruim que eu vou sair rápido daqui. Inconscientemente, o sair rápido daqui é através de quê? Casamento. E o passo que antecede o casamento é o quê? Namoro. E alguns vão morar juntos até sem estarem casados, e isso é um erro. Isso se chama pecado. Pecado. É pecado. A Bíblia diz que é pecado. Assim como é pecado passar 10 anos namorando. 5 anos namorando. Pecado também. Fundamento bíblico, fundamento no Espírito de Profecia, fundamento na ciência. E daí me surge uma pergunta. Lembra lá da história do inimigo que eu contei lá na primeira palestra? Qual o tempo ideal? Vou falar.
Lembra lá do exemplo do inimigo? O inimigo, sabendo que pouco tempo lhe resta, e sabendo que isso interfere diretamente no quê? No seu propósito de vida, no seu no seu quê? Isso interfere no quê? O namoro interfere no chamado, sim ou não? Sim, interfere. E ainda que você esteja namorando ou vai namorar com uma pessoa de fé, de princípio, se ela não tiver os mesmos propósitos de vida que você, ainda que ela seja a pessoa perfeita, vai dar errado. Quer um exemplo prático? Tem uma pessoa que é missionária. De forma mais assim, mais simples para vocês entenderem, porque todo mundo, de uma forma geral, nós devemos ser missionários, mas de forma muito específica, aquele missionário que viaja o mundo. E você quer ser uma dona de casa ou uma pessoa que vai ter um ministério familiar. Os dois estão certos, sim ou não? E suponhamos, sim, está certo. Querer ter um ministério no lar e não sair para viajar o mundo, está certo. Querer viajar o mundo como missionário, está certo. Agora pensa bem, se eu unir essas duas pessoas. Ah, mas depois a gente resolve isso, a gente vai conversando. Esqueça isso, não dá certo. Não dá certo, vai dar errado. 100% de certeza que vai dar errado e pode te tirar inclusive do céu, porque pode te levar ao divórcio. Ainda que seja a pessoa mais correta do mundo, ainda que os dois sejam corretos, ainda que todos os dois estejam tentando viver dentro dos padrões corretos, não é suficiente. A união de propósitos, ela sim é suficiente. Agora, pensa no seguinte. Todas as vezes que uma pessoa se envolve em um relacionamento, uma das primeiras frases que ela fala com o outro com o qual ela está se relacionando é: eu te amo. Eu o quê? Será que ama mesmo? O que é amor? O que é amor? Olha só, abra sua Bíblia em 1 de João, capítulo 4, versículo 8. Abra aí. Abra aí sua Bíblia. O que é amor? É um princípio. É uma escolha também. O que está escrito na sua Bíblia? O que está escrito aí na sua Bíblia? Lê para mim, por favor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é o quê? Amor. O texto fala que você é amor. É isso? O texto fala que Vitor é amor? Eu não vi isso aqui. O texto fala que Felipe é amor? Eu não vi isso aqui. O texto fala que o quê? Deus é amor. Ora, se eu não tenho Deus em minha vida, eu não amo, porque Deus é amor. Amém. Deus é amor, que tem um princípio. E sabe, ainda que você pratique uma forma de religião, ainda que você se vista corretamente, ainda que você coma certinho, ainda que você toque as músicas certinho, escuta as músicas certinho, ainda que você não faça nada daquilo que Mayara colocou aqui, assista séries, filmes, etc, ainda que você esteja dentro desses padrões certinhos, isso tudo é exterior, não vale de nada, é trapo de imundícia. Se Deus não estiver em sua vida, isso tudo é trapo de imundícia. Trapo de imundícia não vale de nada. Você pode estar vestido certinho, lá no final, Jesus pode virar para você e falar assim: ó, não te conheço. Sabe por quê? Porque o princípio aqui é o seguinte: se eu tenho Deus em minha vida, se eu estou ligado na videira, os frutos do Espírito aparecem espontaneamente em minha vida. E um dos frutos do Espírito é o quê? Ora, se eu não tenho um bom relacionamento com Deus, meu querido, se a pessoa que você está pretendendo namorar ou esteja namorando não tem comunhão com Deus, fuja léguas. Fuja léguas.
Irmão, você falou assim, que não que a pessoa tá amor, ela tem que ter Deus nessa relação. Mas quer dizer que as pessoas, elas não se amam, não tem amor um pelo outro, casal. Deus, ele colocou uma porção de amor em cada um de nós. Nós temos no nosso DNA amor. As coisas, elas vão se deturpando e o caráter de Deus, ele vai sendo excluído da nossa vida. Todo dom perfeito provém de onde? Do céu. Todo dom perfeito provém de Deus. Porém, existem formas equivocadas de amor, que nós falamos que amor, que na verdade não é amor. Deus é amor. Mas ao mesmo tempo, Deus derrama suas bênçãos a todos. Então, Deus derrama as suas bênçãos a todas. Agora, eu vou falar um detalhe aqui para vocês. Veja só. Existe um amor perfeito e existe um amor imperfeito. O amor perfeito completo é Deus. E o princípio é, o que é necessário para que Jesus venha nos resgatar deste mundo? Tem um texto em Parábolas de Jesus que diz o seguinte: quando o caráter de Cristo for refletido perfeitamente em seu povo, então ele virá para reclamá-los como seus. Deus, ele não quer a imperfeição, ele não quer o mais ou menos, ele quer o completo. Entende? O completo. Refletir completamente o caráter de Deus, refletir completamente o amor de Deus, em sua plenitude. Em sua plenitude. Agora, eu disse que muitas vezes nós temos pensamentos equivocados a respeito de um relacionamento, de um namoro, de um casamento, por conta da repetição dos nossos pais, né? Aquilo que nós enxergamos, aquilo que nós observamos, e muitas vezes inconscientemente eu repito isso. Isso não é algo que eu escolho, peraí, eu vou repetir o padrão do meu pai. Não, é algo inconscientemente. E nesse ponto aqui eu volto na primeira palestra onde eu disse que perdoem os seus pais, mas existe aqui algo que precisamos fazer. Entre o seu pai e Deus, é Deus. Se o seu pai te autoriza a fazer coisas que estão de encontro à palavra de Deus, primeiro, Deus. Primeiro Deus. Isso é o fundamento aqui, ó. Atos capítulo 5, versículo 29. Abre aí. Abre aí. Perdoem os seus pais por isso. E eu quero dizer que tudo que está sendo passado hoje para vocês aqui, não tem nenhuma novidade para eles agora. A partir de hoje não tem porque foi pregado lá no auditório dos adultos. Então, assim, não adianta enganar os seus pais, porque eles já estão sabendo. Eles hoje têm luz sobre isso. Tudo que eu vou falar aqui foi falado para eles. Não adianta enganar eles. O que está escrito em Atos capítulo 5, 29? Porém, respondendo Pedro, os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Mais importa obedecer a quem? A Deus. Se o seu papai diz, filho, pode fazer, mas a Bíblia diz, não pode, não faça. Se o seu pai te autoriza a fazer, mas você, pelos princípios que nós estaremos aqui, ainda que esse papai e essa mamãe sejam pessoas espirituais, talvez eles não tenham chegado ainda na plenitude da maturidade do que nós iremos falar aqui. Mas hoje vocês vão descobrir princípios. Então, assim, nós estamos aqui para honrar e glorificar ao nosso Deus. Qual o principal propósito do namoro? 1 Coríntios 10, 31. Alguém lê para mim? Quer comais ou quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazem tudo para a glória de Deus. Quer comais ou bebais? O texto para por aí? Não. O texto continua. Como é que o texto continua? Ou façais o quê? Qualquer outra coisa. Inclusive o namoro? Inclusive o casamento? Fazer tudo para quê? Então, se tem alguma coisa dentro do namoro que não é para a glória de Deus, melhor parar por aí. E nós vamos descobrir aqui quais são os princípios que glorificam a Deus dentro do relacionamento. Eu quero fazer uma pergunta. Qual é o seguinte passo do namoro? Você namora para quê? Casar. E Deus quer que a gente case com várias pessoas?
Deus não quer que a gente case com várias pessoas? E por que a gente namora com várias pessoas? Porque é uma escolha, você tem que... Não, mas pelo princípio bíblico, se Deus quer que a gente case com uma pessoa, por que a gente namora com várias pessoas? Virou test drive? E eu quero colocar esse princípio aqui, ó. Porque namorar com várias pessoas vai de encontro a isso aqui, ó. É brincar com sentimentos. E para Deus, brincar com sentimento não é um crime de pequena monta. Teu nome está registrado no livro celestial. Pesado foste na balança, achado fosse nem falta. Namorar com várias pessoas tem nome. Pecado. Pecado. E aqui surge um princípio. Eu estou pronto para namorar? Primeira pergunta. Você é espiritual? Se você não consegue dedicar 20 minutos para Deus na devoção, você não é espiritual. Olha esse texto. Queridos, não me leve a mal. Permita que o Espírito de Deus fale ao seu coração. Eu sei que está doendo, mas abre o teu coração. Permita que o Espírito Santo vai tocando aí em você. Não feche a porta do seu coração. Porque Deus quer o melhor para a sua vida. E às vezes, quando a gente está doente, é necessário de cirurgia. E cirurgia dói. E na cirurgia a gente tira o câncer do pecado. Depois o médico Jesus vai lá e costura, ou sutura, na linguagem médica. Dá antibiótico, dá anti-inflamatório, dá analgésico. Eu sei que a ferida que está sendo provocada em seu coração hoje, o Espírito de Cristo, ele vai trazer um bálsamo, ele vai trazer uma cura. É o melhor para a sua vida. Veja isso. Prezado amigo, na última visão que me foi dada, vi que você tinha faltas a serem corrigidas. E é-lhes necessário percebê-las antes que possa fazer um esforço para corrigi-las. Você tem muito que aprender antes de poder formar um bom caráter cristão que Deus possa aprovar. Desde a infância você tem sido obstinado e disposto a seguir os seus próprios caminhos e pensamentos. Detalhe, se você sair daqui hoje e falar com Deus, você tem escolha, tá? Deus não vai te obrigar. Mas se você sair daqui hoje e falar, eu achei tudo radical e eu não quero fazer isso, sua escolha. Mas você vai estar sendo o quê? Olha, obstinado. Você está sendo uma pessoa irredutível. Você está sendo uma pessoa que não está permitindo Deus agir em sua vida. Está preferindo seguir os seus próprios caminhos. Não aprecia submeter seus desejos e vontade àqueles que cuidam de você. E aqui nesse ponto eu volto a dizer, para a minha vida, no meu trajeto, foi muito importante uma pessoa espiritual, porque os meus pais não eram. Então, jovem, se os seus pais não são espirituais, para aqueles que não têm pais cristãos, ore a Deus para que Deus coloque em sua vida uma pessoa que possa ser o seu tutor espiritual. Esta é a experiência que você precisa obter. Qual experiência? Segundo o contexto do texto. A experiência, primeiro, de submeter a sua vontade primeiro a Deus e seguir os conselhos daqueles que querem o melhor para a sua vida. Se seu pai não tem esses princípios, se sua mãe não tem esses princípios, uma pessoa espiritual. Portanto, se você não é espiritual, o casamento deve sair de tua cogitação. Portanto,
se você ainda não tem uma vida de intimidade suficiente com Deus, e eu não digo 20 minutos, não digo 30 minutos, comunhão de verdade. Portanto, se isso te diz que você ainda não é espiritual, o casamento deve sair da tua cogitação até que tenhas vencido os defeitos de teu caráter. O que são defeitos de caráter? Vamos citar? O que são defeitos de caráter? Paciência. Impaciência, o que mais? A mentira. Raiva, mentira, o que mais? Subordinação. Insubordinação. O que é insubordinação? Submeter. Não se submeter a Deus. O que mais que é um defeito de caráter? O ego. Ego, o que mais? Egoísmo. O egoísmo, ego, o que mais? Desonestidade. Hã? Ser desonesto. Ser desonesto, o que mais que é defeito de caráter? Deixa eu falar uma coisa que é defeito de caráter, que está escrito no Espírito de Profecia. Esquecimento. Esquecimento. Está escrito no Espírito de Profecia. Defeito de caráter. Deixa eu falar outro defeito de caráter que está escrito no Espírito de Profecia. Posso falar? Negligência. Posso falar outro defeito de caráter que está escrito no Espírito de Profecia? Posso? Falta de pontualidade. Desorganização. Portanto, desorganização, está escrito no Espírito de Profecia. Portanto, o casamento, se você tiver esses defeitos de caráter e outros mais, a lista é enorme, a gente poderia passar uma manhã inteira só falando sobre defeitos de caráter. Portanto, se você ainda não se submeteu a Cristo, para que Ele, através da sua graça, vença esse pecado em você, não é você não consegue, mas Cristo em você pode vencer esse defeito de caráter. Portanto, se você ainda não venceu esses defeitos de caráter, portanto, o casamento deve sair da tua cogitação até que tenhas vencido esses defeitos de caráter. Pois não serás uma esposa feliz ou um esposo feliz. Em tua educação tens negligenciado o regular trabalho doméstico, defeito de caráter. Isso se aplica tanto a ambos, né? Perfeitamente. Se uma pessoa tiver um caráter formado, preparado para o casamento, mas o seu companheiro, a pessoa que ele está conhecendo, não estiver no casamento. Perfeitamente. Mas esquecer. Está escrito no Espírito de Profecia. Mas a minha amiga, essa memória é ruim. Hã? É que uma amiga, essa memória foi ruim. Está escrito no Espírito de Profecia. Depois a gente pode até levar para a roda de discussão para a gente conversar um pouco sobre essa questão. Mas está escrito no Espírito de Profecia. Tá? Vamos ver o porquê. Alguém aqui já viu esse texto? Sim ou não? Alguém já viu? Eu estou mentindo. Alguém já viu esse texto? Não? Está escrito. Eu não estou mentindo. Está escrito. Pecado, esqueci. E quando a menina ela Hã? Você vai mais fundo pior. Nem começou ainda. e quando a menina ela quebra o nosso coração, como você faria? Oi? Quando a menina ela quebra o nosso coração. Quando ela quebra o seu coração, ela está pecando contra Deus, porque ela está brincando com o seu sentimento. E se você quebra o coração da menina, você está brincando com o sentimento dela, é pecado. Aí usou nomezinho Como é que supera isso? Mas tipo, Como supera? Se você não fez Graça nada, de Cristo. a pessoa começou a gostar de você. Outra coisa, te digo, se uma pessoa quebra o seu sentimento a tal ponto de te desestabilizar, ela está sendo um Deus na sua vida, transgressão ao primeiro mandamento: não terás outros deuses. Se uma pessoa é capaz de te desestabilizar emocionalmente, a ponto de te deixar assim, até mesmo perturbar suas relações familiares, perturbar suas atividades, perturbar sua relação com Deus, isso é transgressão ao primeiro mandamento: não terás outros deuses. É um Deus na sua vida. Como superar um término? Vamos tratar isso na roda. Vamos tratar isso na roda. Muitas perguntas, por favor. Tem habilidades domésticas? Tem habilidades domésticas? Você tem? Ou não gosta de lavar louça? Não estou falando só para mulher não, tá? Se tem que gostar, tem que se submeter. Tem que saber fazer bem. Tem que se submeter. Quando você se submete, ao longo do tempo você vai passar a gostar, porque é Cristo que vai colocar. Olha só, Não souber fazer questão. tem coisas que a gente não gosta, mas Cristo em nós, a esperança da glória, faz a gente começar a gostar. Amém. Isso é amor também, né? Isso é amor também.
Tem habilidades domésticas? Se não, não está pronto. Vem-me agora à mente um caso de alguém que me foi apresentado em visão. Quando Ellen White recebia a visão vinha de quem? Deus. Olha o peso disso, olha o que vocês estão me falando. Vem de quem? Próprio Deus. Então não era de Ellen White. Então olha só. Vem-me agora à mente um caso de alguém que me foi apresentado em visão, que negligenciava essas pequenas coisas, aquilo que está mais próximo, né? Lembra da palestra? E não conseguia se interessar pelos pequenos deveres. Procurando aliviar o trabalho dos que estavam em casa, era algo muito insignificante. Não, dos pequenos deveres, procurando aliviar os trabalhos dos que estavam em casa. Era algo muito insignificante. Ele agora tem uma família. Olha só. Olha só. Ah, não. Isso daí depois a gente corrige. Vai ser diferente. Agora eu sou jovem. Quando eu for casado vai mudar. Olha só. Olha só. Ele agora tem uma família. E ainda possui o quê? A mesma indisposição. Gente, não se engane. Não vai mudar. Não vai mudar. Olha só. Ele ainda tem as mesmas indisposições para os pequenos detalhes, mais importantes deveres. Não estou falando só para a mulher, não. Homem que não sabe trocar uma tomada, que não sabe trocar um chuveiro, não está pronto para casar, não. Tá, não? Homem que não sabe fazer os pequenos detalhes de reparo de lá, não está pronto para casar, não. Vai te dar trabalho. Olha o que está escrito. O resultado é que grandes cuidados repousam sobre quem? Sua esposa. O marido fica lá no sofá, assistindo, jogando, no celular. E a esposa trabalhando. No Play 5. No Play 5 eu não sei o que é essas coisas não, tá? PlayStation. Ah, tá. Olha só. Ela sabe. Sabe, né? Mas ela sabe porque ela estava montando a palestra para vocês. Ela não joga não, tá? Olha só. Aí, ó, PS. Ela tem de fazer muitas coisas ou ficarão por fazer. O volume de cuidado que está sobre ela por causa da omissão do seu marido tem enfraquecido o organismo. Ele agora não pode mais vencer o mal tão facilmente como faria em sua juventude. Veja só, gente, eu quero brevemente falar sobre minha experiência aqui. Sabe José que a vida dele foi mudada em um dia? Ele era mimado. O Espírito de Profecia fala isso e a Bíblia dá evidências disso. Ele era mimado, mas em um dia, depois que ele foi vendido como escravo, a vida dele mudou de uma hora para outra e ele deixou de ser mimado. Eu também. Eu tinha, assim, uma mente totalmente perturbada. O nome mais bonito que me davam na minha infância, sabe qual que era? Castigo. O apelidinho calicioso que me davam. Castigo. Vixe, castigo chegou. Hã? Não, é porque eu era um castigo para as pessoas. Olha só. Ele agora não pode mais vencer o mal tão facilmente. Ah, tá. Volta aqui. Eu estava falando da minha experiência. Na minha experiência, sabe o que foi fundamental? Escola missionária. Na escola missionária eu tive que aprender lavar, passar, cozinhar, limpar a casa, consertar coisas de casa. Na escola missionária. Escola missionária para os nossos dias é profecia e essencial. Os jovens devem ir. Tá? Então, é passo preparatório, sabe? Idade escolar, depois escola missionária, depois missão no sentido mais específico. Até porque na escola missionária nós descobrimos muitas coisas. Foi na escola missionária que eu decidi que faria medicina para a obra. Negligencia os pequenos... ele agora não pode mais vencer o mal tão facilmente como faria em sua juventude. Negligencia os pequenos deveres e falha em manter tudo bem o quê? Falha em manter a cama bem arrumada, falha em manter a roupa bem arrumada.
Olha que interessante, fala que é mais fácil vencer na juventude. Na juventude, então vocês estão em vantagem em relação à minha pessoa, tá? Eu falo assim, eu não queria estar aí no banco, na cadeira de vocês, mas eu queria porque eu teria oportunidade de fazer muita coisa diferente. Eu tive luz depois de ter feito muita coisa errada. Como eu queria estar tendo essa oportunidade agora, eu faria muita coisa diferente. Já passou a fase escolar ou fase de treinamento missionário? Princípio. Se você não sabe qual é o seu chamado, como que você está querendo se envolver em relacionamento? Olha só. Não desejo desapontá-lo. Ellen White falando, revelação de quem? Deus. Não desejo desapontá-lo com relação a Battle Creek. Ali as regras são rígidas e devem ser. Os namoros não são permitidos. Escola missionária não é lugar de namorar. E nas escolas missionárias que eu passei como aluno e como professor, não era permitido namoro. Não deve ser permitido. Não deve. Escola missionária não deve ser permitido namoro. Tira o foco. Não deve ser permitido. Você está na idade escolar? Pais que estão aqui, não permitam. Se seus filhos estão indo para a escola missionária que é permitido namoro, não permita. O Espírito de Profecia diz, não deve ser permitido namoro. Está em idade escolar? Não deve ser permitido namoro. Não deve. Está em fase de escola ainda? Não deve. Eu estou falando aqui não é de escola secular não, tá? Isso é um outro termo, verdadeira educação. Eu creio que é um outro tema para um outro momento. Eu não estou falando das escolas aí de fora, tá? Se está em idade escolar, já é suficiente para interromper qualquer relacionamento de namoro. E daí tem uma questão muito interessante, que é a idade. Chegou a hora. Eclesiastes, abre Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Não, eu sei que sabe, mas precisa ver. Porque parece que às vezes a gente enxerga, mas não enxerga. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Sei que vocês sabem de cor, mas uma coisa é saber, outra coisa é praticar. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Diz o que aí, na sua Bíblia? Será que a minha Bíblia ela é diferente da sua? O que está escrito aí? O que está escrito, Bíblia? Para cada coisa há um tempo, e um tempo para todo propósito. Para cada coisa há um tempo, inclusive para o namoro. E qual é esse tempo para o namoro? Princípio, revelação de Deus, tá? Não é Felipe que está falando. Olha só. Pais que estão aqui, escutem e depois passem para os outros pais. As afeições juvenis devem ser refreadas até chegar o período em que tem aí o quê? Idade. Só idade é suficiente? Porque tem gente de 40 anos que tem idade, mas não tem experiência. É uma criança adulta. Maturidade. Ó. Tenham idade e experiência suficiente. Eu tenho experiência. Amadureceu muito cedo. É desculpa? Eu tenho experiência de vida. Eu não tenho idade, mas eu tenho experiência de vida. Sou muito vivido. A vida me fez ter maturidade. Está suficiente? Não. Tem que cumprir o outro pré-requisito. Qual o outro pré-requisito? Idade. E qual é a idade? Para tomar suas manifestações corretas. Um jovem entre... Qual é a idade? Um jovem entre 10 e 20 anos. É incapaz de julgar a habilidade de uma pessoa tão jovem como a dele. E outra coisa que você falou... Quantos aqui tem de 20 anos abaixo? Levantem as mãos. Você não está pronto para o namoro. E outra coisa também, Felipe, você falou da questão de ter uma ocupação, saber fazer as coisas. Uma lâmpada, tem que fazer uma coisa, saber Sim, fazer. que cai no outro. Olha só, preste atenção aqui. Se você tem menos de 20 anos, você não está pronto pelo namoro e não é Felipe que está falando, é o Espírito de Profecia. Quando o Espírito de Profecia fala, é Deus quem está falando. Deus. Não é Felipe. Qual é o livro de Carta Passada?
Mensagem aos jovens, página 452. 452. Gente, será que eu inventei isso? Será que eu inventei? Será que eu distorci o texto? Eu falei assim, não, eu vou distorcer aqui porque eu quero persuadir a mente deles. Será que eu distorci o texto? Abre para mim, por favor. Mensagem aos jovens. Lê para mim. 452, eu acho que está até marcado aqui, ó. Abre para mim aí. 400 e... Deixa eu... Está marcado? Deixa eu... Lê para mim desde aqui até aqui. Será que eu estou inventando alguma coisa? Olha só. Eu trouxe o livro, porque talvez vocês podem pensar assim, Felipe está manipulando a minha mente. O que está escrito aí? Afeições formadas em tenra idade têm muitas vezes resultado em uniões infelizes, ou em vergonhosas separações. As uniões precoces, formadas sem o consentimento dos pais, raramente são felizes. As afeições juvenis devem ser refreadas, até chegar o período em que a idade suficiente e a experiência tornarão honrosa e segura a sua manifestação. Os que não se refreiam estarão em perigo de arrastarem uma existência infeliz. Um jovem entre 10 e os 20 anos é incapaz de julgar da habilidade de uma pessoa tão jovem como ele mesmo, para ser sua companheira por toda a vida. Eu estou inventando? Está escrito? Quem falou? Quem falou? Deus falou, não foi nem Ellen White, foi Deus. Felipe, não é a questão, está falando da questão da idade, né? A diferença tem jovem que casa porque se relaciona com pessoa mais de maior idade, uma pessoa de 20 anos se relaciona com de 30, né? Que tem uma experiência maior, já é mais vivido, mas entre esse princípio de não poder mesmo. Entre o mesmo princípio, até porque tem outro texto no livro Lar Adventista que diz o seguinte, que não deve ter diferenças muito grandes de idade. Não tem para onde correr. Aqui. Vamos levar isso para a roda redonda, é um tema muito complicado. A roda redonda não, a mesa redonda. Tecnicamente é redondo também a roda. A roda também é redonda, né? Princípios desse texto. Primeiro, tem que ter o consentimento de quem? Tem que ter o consentimento de quem? E se os pais não forem cristãos ou não tiver esse princípio, tem que ter o consentimento de quem? De Deus. Abaixo de quantos anos não pode namorar? Está escrito? Perfeito. Então tá bom. O que a psicologia fala sobre isso? O que a ciência fala sobre isso? Olha só. Psicólogos britânicos especializados no tratamento de jovens estão sendo... Olha só, olha aqui. Não é nem Ellen White, nem Deus, nem Felipe. Psicólogos, gente. Olha só. Os filhos do mundo são mais prudentes do que os filhos da luz. Olha só. Psicólogos britânicos especializados no tratamento de jovens estão sendo orientados a considerar que hoje a adolescência vai até os 25 anos. 20 anos é o começo. O lobo frontal ele está começando a ficar amadurecido. Sabe quando você olha para o pé e a fruta começou a amadurecer? Ela está totalmente madura? Sim ou não? Então aos 20 começa a amadurecer. Mas aqui esses psicólogos estão dizendo que hoje em dia é considerado que a adolescência ela vai até os 25 anos de idade. Detalhe, com quantos anos os jovens lá do tempo de Israel eram enviados para a guerra ou para assumir um cargo de sacerdócio? 20. A partir de quantos anos? 20. E no tempo de Jesus, a idade maior era 30 anos. Acho que 30 anos era a fase adulta. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Sim. Será que isso interfere no chamado? Será que isso interfere na vida eterna? Olha só. Estamos nos tornando mais conscientes e valorizando o desenvolvimento que vai além dos 18 anos. Porque até então a ideia que tinha era o quê? A partir dos 18 anos, esse não é um princípio bíblico. A Bíblia diz que o jovem ia para a guerra a partir de quantos anos? A partir de quantos anos ele assumiu o seu ministério?
Então, olha só, eu acho que é uma boa iniciativa, diz a psicóloga infantil, a ideia de que de repente, aos 18 anos, você é um adulto, não parece real. Na minha experiência com jovens, eu percebi que mesmo depois dos 18 anos, eles ainda precisam de muito apoio e ajuda. Psicólogos infantis estão trabalhando com uma nova faixa etária, que vai entre 0 a 25 anos. E não mais 0 a 18. E não mais de 0 a 18. Maturidade, né? Imaturidade. Você não está formado. Agora, entrando em outra temática. A pessoa que você está se relacionando ou vai se relacionar, ela cumpre aquele primeiro quesito lá. É espiritual? Se é espiritual, ela cumpre o outro pré-requisito, ela está dentro dos parâmetros da verdade presente para esse tempo. Ela segue todos os critérios, todos, certinho, checklist. Por quê? Porque às vezes nós olhamos aqui e falamos assim, incrédulo é quem é lá do mundo. Incrédulo aqui é com relação à verdade presente. Ah, eu quero ir para o campo. Ah, o parceiro não quer ir para o campo. Princípio. É só um exemplo, eu poderia citar vários. Eu quero ter televisão dentro de casa. Eu não quero ter televisão dentro de casa. Choque. Olha só. O incrédulo poderá ser dotado de excelente caráter. Olha só. Então o incrédulo não é aquele que não tem um caráter perfeito. Não, olha, perfeito assim entre aspas. O incrédulo poderá ser dotado de excelente caráter moral. O fato, porém, de que ele ou ela não atendeu às reivindicações de Deus e negligenciou tão grande salvação é razão suficiente para que se não consume tal união. O caráter do incrédulo talvez seja semelhante ao do jovem a quem Jesus dirigiu as palavras. Uma coisa? Quantas coisas? Várias coisas. Uma coisa te falta. E essa era coisa necessária. Uma coisa te falta. Ah, Senhor, o jovem rico chegou. Ah, Senhor, mas eu guardo todos os mandamentos desde a minha infância. Sou adventista, visto bem, como bem, escuto só música cristã. Tá faltando uma coisinha? Pois é. É por isso que muitas coisas de fora dão certo, porque tem um bom caráter. Mas dentro do princípio cristão não deveria, né? Exatamente, já é outra questão. Mesmo que o companheiro de tua escolha fosse em todos os outros respeitos digno, o que porém ele não é, no entanto, ele não aceitou a verdade. Ó, foge não, gente, foge não. Ele não aceitou a verdade para este tempo. Não aceitou. E pelo fato de não aceitar todas as verdades para este tempo, ele é considerado como descrente. É um descrente. E és pelo céu. Olha só. Olha o termo que Ellen White utiliza. E és considerado pelo céu o quê? Proibida de se unir a ele. Quando Deus proíbe uma coisa e nós descumprimos, nós estamos fazendo o quê? Devemos escolher a convivência mais favorável ao nosso progresso espiritual. Aqui uma pergunta para você que já tem um namorado ou namorada. Dentro desse namoro, quantas vezes, em proporção, quantas vezes vocês falam de coisas espirituais? Quantas vezes vocês tocam em coisas espirituais? Não tem tocado em coisas espirituais ou não toca muito em coisas espirituais? É muito esporádico? Tem alguma coisa errada? Agora, eu vou passar rápido, por conta do tempo, e depois a gente leva para a mesa de discussão. Mas, juntando todas as questões aqui, psicologia, ciência, biologia, Bíblia, espírito e profecia,
Primeiro passo que eu devo tomar no sentido do namoro. Não estou falando nem do relacionamento de casamento. Estou falando do namoro. Olha só. Primeiro passo. Amizade, pelo menos de 6 meses a 1 ano. Antes de começar a ter nenhuma afeição emocional. Antes. Nesse momento não é um momento de ter uma afeição emocional, sentimentalismo. Eu gosto, eu amo, eu quero, eu sinto um friozinho na barriga, um calafrio. Essa fase aqui do preparatório para o namoro, ela não deve ter sentimentalismo, não deve ter borboletinhas no estômago. Não deve ter sentimento. Sabe quando você vai avaliar alguma coisa assim, se você quer comprar ou não? Sabe? Essa fase aqui. Olha só. E o que dizer da familiaridade indevida? Porque o que eu percebo em nosso meio? O que eu percebo em nosso meio? Eu percebo o seguinte. Que muitos vão se envolvendo tanto e se aproximando tanto em amizade que daqui a pouco começa a criar o quê? Um sentimento. Olha o que o Espírito de Profecia diz. Já te passo a palavra. Esta é uma época absoluta. Meninos e meninas começam a dar atenção uns aos outros quando deviam estar no jardim da infância. E lembrando o princípio da psicologia, jardim da infância, de 0 a quantos anos? 5. Ela está sendo aqui, diríamos que assim, eu não gosto de usar esse termo, mas é como se Ellen White estivesse sendo o quê? Irônica. Eu não quero usar esse termo, mas para que vocês entendam, tá? Está usando hipérbole. Ela está usando uma hipérbole. Expressão de exagero, tá? Olha só. Deveriam estar no jardim da infância aprendendo a ser o quê? Modestos no procedimento. Não ficar agarrando pelos cantos. Qual é o efeito dessa confusão comum? Aumenta a pureza dos jovens que assim se reúnem? Claro que não. Aumenta as primeiras paixões sensuais. Olha só, aumenta as primeiras paixões depois de tais encontros. Os jovens são enlouquecidos por quem? Elas são enlouquecidas por quem? Pelo diabo. E se entregam às suas práticas vis. Os pais estão dormindo e não sabem que Satanás implantou a sua infernal bandeira justamente na casa deles. Fui levada a indagar. O que será dos jovens nessa época corrupta? Repito, os pais estão dormindo. As crianças, de quantos anos até quantos anos? As crianças estão enlouquecidas com apaixonado sentimentalismo. E a verdade não tem poder para corrigir o mal. Que se poderá fazer para deter a onda de males? Se quiserem, os pais poderão fazer muito. Como que os pais poderão fazer? Olha, caso uma menina, vejam só, caso uma menina que acaba de entrar na adolescência seja abordada com familiaridade por um rapaz de sua idade, ou mais velho, deve ser ensinada a indignar-se tanto com isso, que tais liberdades jamais se repitam. Quando a companhia de uma menina veja só, quando a companhia de uma menina é frequentemente procurada por meninos ou rapazes, algo está errado. Essa jovem precisa de uma mãe que lhe mostre seu lugar e que restrinja, ensinando-lhe o que é próprio. Agora, presta sua atenção. O que um jovem de valor, um jovem espiritual faria como primeiro passo? Aqui está um texto do que ele não faria, mas que dá para inferir o que ele deveria fazer. Veja só. O jovem que anda em companhia de uma jovem e capta sua o quê? Aqui está falando de namoro? Não. Que capta sua amizade sem o conhecimento, sem o consentimento dos pais dela, não desempenha um papel nobre cristão para com a moça, nem para com os pais. Começar uma amizade com uma moça ou com um rapaz sem pedir autorização dos pais é errado. Errado. Por meio de comunicações e encontros secretos, poderá ele conseguir influência sobre o espírito dela. Mas assim fazendo, deixa ele de manifestar aquela nobreza e integridade de alma que possuirá todo filho de Deus.
para conseguir os seus fins, desempenham um papel que não é franco e aberto nem de acordo com a norma bíblica e demonstrando-se infiéis para com aqueles que os amam e se esforçam por ser seus fiéis responsáveis. Irmão, todo esse negócio aí, até para uma amizade sem nenhum interesse. Até para uma amizade sem nenhum interesse, porque deveria ser assim. O que o texto fala? Ó, veja só, prestem atenção aqui. Que tipo de amizade? É a amizade grupal que eu estou falando aqui? É a amizade onde está todo mundo junto, no mesmo ambiente? Não. É isso que o texto fala? É sobre isso? Não, é sobre uma amizade individual. Aquela amizade assim de ficar mandando mensagem no celular. Entendeu? Conversinhas. É dessa amizade. Para ter esse tipo de amizade, o texto diz que eu devo primeiro pedir permissão de quem? Dos pais. Então se for só amizade normal assim, não tem problema. Desde quando seja, ó, Gui, desde quando seja todo mundo no mesmo ambiente. A partir do momento em que separa, vai pro cantinho, fica conversando sozinho, manda mensagem no celular. Irmão, e se os pais autorizarem a amizade? Se os pais autorizarem a amizade, aí o menino chega para a menina e fala assim, olha, eu percebi alguns pontos em comum e eu gostaria de conversar sobre essas questões com você. Você estaria aberto a conversar comigo sobre esses pontos? Entendeu? Vai desenvolver a amizade. Vai desenvolver a amizade. A amizade sem sentimento. Entendeu? Mas aí já tem sentimento. Não deveria ter. Não deveria Uma ter. intenção. Já tem uma Isso. intenção. Intenção, não sentimento. Se querem fazer amizade, uma intenção. Não deveria ter. Irmão, Ah. é estranho porque então a gente só tem que ter uma pessoa, só um amigo para pensar no propósito do mundo. Exatamente. Outras pessoas não. Exatamente. Ah, Então, assim, sabe aquela múltipla escolha? Sabe aquela múltipla escolha? Ó, veja só, sabe aquela múltipla escolha? Ah, eu estou pensando em fulano, ciclano e beltrano. Se fulano der certo, eu vou para ciclano, depois eu vou para beltrano. Isso não existe. Não existe. Hã? Exatamente, não existe. Veja só. Presta atenção aqui. Segundo passo, namoro. Aproximadamente de 6 a 9 meses. Terceiro passo, noivado. De 3 a 6 meses. Isso vai totalizar em torno de uns 2 anos e pouquinho. Entre amizade, namoro e noivado. E nesse tempo, se eu descobrir que existe alguma coisa que é incompatível, o que eu devo fazer? É muito melhor voltar atrás nessa promessa, no temor de Deus, perdão aqui, viu? Do que cumpri-las e assim desonrar o seu Criador. E por que o namoro ou o noivado não pode ser muito longo? Por conta dos riscos que estão por detrás disso daí, tá? Agora, olha só. Existe uma psiquiatra e ela diz o seguinte, ó. Ela pesquisa esses temas, né? Como sexualidade e relações humanas e defende que até onde a ciência tem evidências, o tempo de duração da paixão é de 6 meses a no máximo 2 anos em média. Segundo a psiquiatra e professora da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, paixão é algo que dá e depois passa. Então, para você não ser confundido também, tem esse outro porém, para você não ser confundido, será que é amor de verdade? Será que o propósito é elevado? Será que eu estou indo no caminho certo? Então eu faço o quê? Eu testo pelo tempo. Então eu dou tempo. 2 motivos. Primeiro, para dar tempo se isso é um pensamento nobre ou se é coisa do meu coração. Segundo, para evitar problemas que podem acontecer. Tentações. Então, mas e se passar uma emoção, se passar uma paixão, eu já tô com problema, porque o senhor disse que não pode ter mais namorado. Não, eis a questão. Esse tempo é para distinguir se é paixão ou se não é paixão. Entendeu? Se não for, não, mas os dois anos. Então, mas Não entendi. Mas Pera se aí. não for, se for paixão, você acabou ali. Você vai ter que ir atrás de outro, por assim dizer. E Perfeito, aí, é um erro. Perfeito, é um erro. Aqui a questão é uma exceção. É tipo assim, eu entrei. Eu pensei que eu estava fazendo a coisa correta, mas depois eu descobri que na verdade havia um sentimento, havia uma paixão. O propósito não foi nobre.
Começo a reavaliar. Tem alguma coisa que não se encaixa com os padrões. Interrompo. Você entendeu? É mesmo só por uma questão de checklist. Tem que estar alinhado, entendeu? né? Tem que estar alinhado. Mas assim, ela quer dizer que nesse caso vai namorar de novo. Sim, é melhor. Exatamente. Diríamos que é melhor isso, entendeu? Não deveria. Exceção. Não deveria. Já deveria entrar sem sentimentalismo, entendeu? Avaliar todos os parâmetros. Pensou que não tinha sentimentalismo, entrou no relacionamento. Mas vai acontecer o sentimento. Não, veja só. Olha só, o que eu estou falando aqui, presta atenção. Não, mas eu ia continuar. Sim, tipo assim, perfeito. Você começa a amizade. E aí você vai vendo assim, começa a gostar da pessoa. Perfeito. Aí, ok. é nesse momento da amizade que a gente vai ver os principais pontos de compatibilidade. Exatamente. Pra não precisar terminar um noivado. Exatamente. É melhor encerrar ali na amizade, porque realmente a gente não se encaixa, do que depois. Se todavia acontecer, Exatamente. melhor acabar um noivado do que um casamento. Exatamente. E detalhe. Só que, igual ela estava pontuando aqui, realmente, é um só, você vai conversar, vai ter amizade, uma amizade assim, né? Só com uma pessoa, de conversar no PV e tudo. Tô conversando com essa pessoa, não são 5 crush, é um só. E aí, nem deve ser crush, né? E tal. E aí, tá conversando na amizade, e aí depois... Começa a desenvolver um sentimento nobre. Agora que eu entendi que amizade é essa agora. Entendeu? Amizade mais, como é que chama? Mais aprofundada. Então, não Exato. Mas essa fase, veja só. Mas é Olha porque, aqui. gente, porque assim, gente, ó, rapidinho, uma coisa importante. Porque, gente, isso é unânime. Às vezes, eu pensava diferente quando eu era mais nova, porque menina, a gente é um pouco mais inocente nesse aspecto. A gente às vezes acha que tem amizade com o menino e não, é só amigo, só pra nossa cabeça, só amigo. Mas ele já pensou, será que dava? Entendeu? O menino pensa mais nisso, será que dava? Às vezes a menina também pensa, mas geralmente o menino pensa mais. Então, tipo assim, não existe esse negócio de o rapaz é seu amigo e nunca passou pela cabeça dele assim, ó. Eu tô dizendo, não amizade, como ele falou, uma amizade grupal. Não, mas aquela amizade de ficar de conversinha no celular. Quem tá de conversinha no celular? Porque tem interesse. Se não tivesse interesse, ia ficar conversando pra quê? A menos que seja uma conversa pontual, né? Vamos cantar junto, vamos não sei o quê. Essas paixões, quero fazer uma observação. Essas paixões, elas começam a ser desenvolvidas a partir do momento em que começa a acontecer beijo na boca, abraços, tá? Namoro não é pra ficar beijando e abraçando. Não. Definitivamente, namoro não é pra ficar beijando e abraçando. Tá? Aqui perguntaram por que estava namorando. Para conhecer, para decidir e para começar a desenvolver um compromisso e um sentimento puro. Por isso é muito racional. É muito racional. Bate com Romanos capítulo 12. Culto racional. Dá glória a Deus. E a amizade dá trabalho, mas a pessoa está ali na amizade, está trabalhando, entendeu? Vamos fazer o seguinte. Anota, ó, fala o seguinte. Nem amigo é. Amizade que não tem mais. Nem amigo é, só colega mesmo. Essas dúvidas, anota, coloca aqui, vamos discutir elas depois. Em resumo, olha só. Em resumo, perguntas. Será que essa pessoa é pra mim? Em resumo. Qual é a atitude dela com o sexo oposto? Tem muita familiaridade com o sexo oposto? Fica de tititi? Qual é o passado dessa pessoa? Como trata os familiares, amigos e pessoas de fora? Padrão. Do jeito que essa pessoa trata os pais, amigos e pessoas de fora, ela vai tratar você. É responsável, honesta, temperante, reverente, espiritual e econômica? É higiênica? Leva a sério. É. Não fica sério. Leva a sério essas coisas. É impulsiva, manipuladora, descontrolada? Ou descontrolada? Tem habilidade doméstica?
Tem habilidade doméstica? Tem condições financeiras razoáveis para assumir uma casa? Ah, vamos morar na casa de mamãe e de papai. Qual é o princípio bíblico? Deixa pai e mãe. Tem que ter condição financeira. Tem que ter condição financeira para ter um lar. Pelo menos dá pra tomar um sorvete, né? Pra estar namorando, né? No mínimo. Um sorvete vegano, né? Passear um pouquinho. Tem condição financeira? Olha aqui. Se você não tem condição financeira para assumir um relacionamento, pensando em casar, você não está pronto para o namoro. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, porque agora nós vamos colocar um testemunho de duas pessoas que elas estariam aqui, mas por alguns motivos elas não estão. Mas nós gravamos um vídeo com essas duas pessoas e elas vão contar para vocês aqui a experiência delas dentro desses princípios. Agora, pega o papel que vocês colaram aí. Pega o papel. O papel que vocês colaram. O ainda não de Deus. Pega o do namoro. Pega o do namoro. Pode tentar separar. Pode tentar separar o do namoro. Pode tentar separar. Qual que o papel separou perfeitamente sem deixar nenhuma marca? No namoro. No namoro. Deixou. Olha aqui pra mim. Olha aqui pra mim. Até mesmo no namoro não há neutralidade. Todo término de relacionamento deixa marcas. E é por isso que não podemos desenvolver sentimentalismo naquela fase inicial do namoro, que seria a amizade. Essa deve ser progressiva e espiritual. Esse sentimento, ele deve ser progressivo e espiritual, porque todo término de relacionamento, ainda que seja no namoro, deixa marcas. Agora presta atenção, raciocina comigo. Se eu pegar, veja só a pergunta, se eu pegar esse papel agora representando você no namoro e colar em outro papel representando outra pessoa para namoro, você vai levar essa marca para o seu outro namoro, sim ou não? Sim. Vai levar. Rasgo do casamento. Separa do casamento. Não sobrou nem conta Eu fiquei bem, pelo menos eu fiquei bem, gente. Ficou não? Fiquei bem. Não, tem marca aí. A pessoa ficou horrível. Tem marca. Como ficou o casamento? Deixa eu falar um princípio para vocês aqui. Olha só. Presta atenção aqui. Olha aqui para mim. Hã? Oi? Deixa eu falar um princípio bíblico para vocês aqui. Não entra num namoro pensando que se você casar, se não der certo, você separa. Sabe por quê? Porque casamento tem um princípio que Deus uniu, não separa o homem. Casamento é vitalício, divórcio é exceção. O propósito de Deus para o casamento é casamento vitalício, para a vida inteira. E se você separou, divórcio, não deu certo por quê? Não deu certo porque não deu certo, estava dando muita briga, não tem direito de casar de novo. Pela Bíblia,
pelo princípio bíblico, você não tem direito de casar de novo. Tema para hoje à noite. Tema para hoje à noite. Manda o papelzinho ali. Papelzinho lá para trás. Cadê? Indico no relacionamento, no namoro, leitura. Aliás, antes de começar o namoro, eu não sei quantos de vocês têm esse livrinho aqui. Quantos de vocês? Quantos? Livres. Ok. Jovem, você vai se arriscar? Ele é da editora IAG. Para aqueles que não têm, eu recomendo vocês comprarem esse livrinho, tá? Não é assim, eu não estou vendendo, não tenho vínculo nenhum, mas é muito interessante, eu li, aprovo. Não tem nada que vai de encontro à nossa fé. Tá namorando? Ou não, antes do namoro, todo jovem, mesmo jovem que não está namorando, olha só, leitura desse livro, Mensagem aos Jovens. Começou a namorar junto ali com a pessoa que você está se relacionando. Olá, Adventista. 3 indicações. Qual? Esse aqui. Mensagem aos Jovens. Carta aos Jovens Namorados. Mensagem aos Jovens. Lar Adventista. Tá bom? Testemunho. Olá, meu nome é Douglas, eu tenho 24 anos. Meu nome é Nayara, eu sou esposa do Douglas. Exato. Eu tenho 24 anos também. E a gente está vindo aqui contar um pouquinho da nossa história, como Deus tem nos abençoado, como Deus tem nos guiado, né? Como Deus nos ajudou a tomar uma decisão acertada para termos um casamento feliz. Um casamento feliz. E para iniciar, a gente gostaria de ler um texto, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 13. É um texto bem conhecido, a partir do verso 4, que fala bem assim: o amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso. Não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus próprios interesses. Não se irrita facilmente, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Nesse verso aqui a gente vê que o amor é diferente como o mundo prega, né? O amor ele não é um sentimento, né? O amor ele não é apenas uma emoção. O amor, com base nesse verso aqui, o amor é um princípio de escolha, né? Atualmente a gente vê no mundo aí que até esse conceito, né? O pessoal fala fazer amor, né? Amor às vezes está limitado a uma relação sexual, né? Amor é muito mais profundo do que isso, né? E esse é o verdadeiro amor que a gente precisa para que a gente tenha um relacionamento sólido. E como é que faz para a gente iniciar um relacionamento com esse verdadeiro amor? E a gente gostaria de contar um pouquinho da nossa história. A princípio, eu não nasci num lar adventista, eu não nasci num lar cristão. Então, na minha trajetória, eu tive relacionamentos onde tinha amassos, onde passava dos limites. Eu tive relacionamentos onde namorei a pessoa escondida dos pais. Enfim, eu já tive relacionamentos fora daquilo que era do ideal de Deus, E aí, à medida que eu me tornei cristão, me tornei adventista, fui entendendo aos poucos, até dentro no início da minha caminhada adventista, eu tive um relacionamento missionário, digamos assim, aquele relacionamento que a gente tenta converter a pessoa, né? Só que não deu muito certo. Louvado seja Deus por isso. Pois hoje a pessoa está muito afastada da igreja, toma outros caminhos. Imagina se eu tivesse seguido, né? Então, aí Deus foi me dando orientações e conselhos, e hoje a gente quer apresentar um pouquinho sobre esses princípios para vocês. Quer falar um pouquinho de você, amor? Já eu, bem diferente dele, cresci num lar cristão, num lar adventista, meu pai é pastor. Meus pais são muito, assim, pais presentes, pais amorosos.
e pais que falavam bastante, tanto com palavras quanto com ações, de que um bom casamento traz muita felicidade. Meus pais se dão muito bem e tal. E eles sempre falaram para mim alguns princípios bíblicos reforçados por Espírito de Profecia também, como, por exemplo, de que eu só iria namorar depois dos 20 anos. Ou, por exemplo, que o meu companheiro iria ser o sacerdote do meu lar, então eu tinha que escolher a dedo quem seria aquele que iria me acompanhar na jornada espiritual para o céu. Sempre aquela ideia de que o companheiro nos ajuda ou atrapalha na jornada rumo ao céu. E nosso objetivo tem que ser esse, né, o objetivo final. Então, eu me guardei bastante durante toda a minha adolescência. O Douglas é o meu primeiro e único namorado. E é interessante que, assim, eu sou uma menina muito emotiva. Então, eu sempre me apaixonei bastante. Eu me lembro, assim, todas as fases da minha vida eu estava apaixonada por alguém. Sério, eu sempre falava. E eu tinha uma abertura muito grande com a minha mãe, né? Então, ela sempre sabia de quem que eu estava apaixonada e tal. Ela sempre me aconselhava, me abria os olhos sobre alguns pontos de caráter que aquele rapaz tinha, mas nunca passou de paixonite. Sempre foi algo muito superficial. E também, por ter tomado algumas decisões com Deus, eu fiz um pacto com Deus quando eu tinha 12 anos, de que eu seria 100% dele, foi quando eu tive minha conversão também. E aos 12 anos eu prometi para Deus de que eu só iria me entregar fisicamente e emocionalmente para aquele que tivesse todas as confirmações de Deus de que era para ser o meu companheiro. Ou seja, quem iria escolher meu companheiro não ia ser eu, ia ser Deus. E nesse inteirinho eu fui crescendo, fui aprendendo, fui conhecendo. Eu, inclusive, até fiz uma lista com 25 itens. Alguns vindos do Espírito Profecia e outros meus gostos pessoais. Vou dar aqui alguns exemplos. Os itens do Espírito Profecia não eram características ou qualidades, tá? Mas coisas que eu iria observar. Por exemplo, como ele trata a mãe, como ele se relaciona com Deus, como ele trabalha, qual é o caráter dele em relação à honestidade, à abnegação, também Viagem em determinadas circunstâncias. Exato. Alguns princípios que estão no espírito de profecia mesmo. E também coisas que eu queria, como, por exemplo, meu sonho é ser mãe, então eu queria muito um companheiro que quisesse ter filhos, né? Eu também queria muito que fosse alguém que gostasse de cozinhar, não que necessariamente fosse o melhor cozinheiro do mundo, mas que gostasse de se divertir comigo na cozinha. São coisas que são meus gostos, não que todas as mulheres têm que escolher assim, mas são coisas que eu percebia que se encaixavam bem com a minha personalidade. Não necessariamente coisas físicas, porque a gente sabe que a beleza, ela passa, a aparência vai mudando ao longo da vida, né? A gente envelhece, a gente engorda, emagrece, enfim, e essas coisas podem mudar a aparência, mas o caráter, as características que chamam a atenção daquele companheiro fazem bastante diferença. E é interessante que, com o tempo, né, eu fui conhecendo alguns missionários, alguns jovens que pareciam que tinham características interessantes, encaixavam em algumas coisas, mas quando eu conheci o Douglas, foi assim um start, né? O Douglas, na época, era um missionário num instituto lá no sul de Minas, perto da divisa com São Paulo. Antes disso, eu posso contar um trechinho? Antes de eu ir para esse local, que é o Revitale, lá no sul de Minas. Não existe mais atualmente, né? Mas ele tinha. Exato. Eu trabalhava numa loja de produtos naturais. Eu servia ali como missionário, né? Dava estudos bíblicos, além de ajudar meu amigo ali. Foi ali com o Josaner, eu aprendi muito sobre os princípios cristãos com relação ao namoro, né? Naquela época eu estava namorando à distante uma moça que eu tinha conhecido em Monte Azul. Eu morava em Monte Azul, depois eu fui para Louveira, lá para São Paulo, Monte Azul é Minas Gerais, depois fui para São Paulo. E aí, então, eu continuei, perpetuei esse relacionamento, já estava dentro da igreja, só que ela era uma moça que estava ainda conhecendo, estava recebendo estudos bíblicos, estava entrando no clube dos bravadores, só que eu era um braço forte para ela. Né? Ela ia para a igreja porque eu levava ela para a igreja, ela não tinha independência espiritual. E aí, então, ao comentar sobre isso, pedindo orientações para o Josaner me deu um conselho muito interessante. Ele olhou para mim e falou bem assim: olha,
Eu não posso falar que você deve terminar ou que você não deve continuar, mas eu vou te dar algo para você refletir. Se você quer ser um missionário, se você quer realmente dedicar sua vida a Deus, pensa que essa moça ela precisa de auxílio, de suporte constante para estar na igreja atualmente, né? Então você quer alguém que você vai casar, que vai ser a mãe de seus filhos e você tem que carregar ela assim nas costas para ir para a igreja, para fazer as coisas espirituais, ou você gostaria de uma companheira onde fosse seu braço forte, alguém que te auxiliasse, alguém que te ajudasse, entendeu? Então aquilo pesou bastante na balança ao me abrir os olhos assim que eu estava escolhendo não somente uma pessoa que eu quero passar o restante da vida, uma pessoa legal, não. Ela vai ser mãe de seus filhos, ela vai influenciar toda a sua vida, né? Imagina que vocês não têm o mesmo princípio, né? Você quer ir aos cultos ao sábado e ela quer ficar em casa, enfim. Então é algo assim pensar. Então a partir daquilo ali eu fui estudando mais sobre os princípios do relacionamento cristão e aí, então eu fui para o Revitale já com outra mentalidade, né? A gente rompeu esse relacionamento e aí foi lá que a gente se conheceu, eu e a Nayara se conhecemos. E é interessante que quando eu o conheci, algumas coisas me chamaram bastante atenção. A principal era que quando a gente ia conversar sobre alguma coisa espiritual, os olhos dele brilhavam quando ele falava sobre Jesus. E é interessante também que eu vi ele trabalhando ali. A gente passou alguns dias, quase uma semana juntos, trabalhando naquela missão ali. E eu vi também características que me apreciaram bastante. Mas de tudo, que mais eu fiquei assim, sentida era por conta de quando ele comentava sobre os planos que ele tinha para o futuro, se encaixavam muito bem com os meus planos ou os meus sonhos. E eu ficava, assim, impressionada com isso. Só que eu tinha feito um pacto com Deus recente, de que eu iria ficar totalmente calada com relação a esse tipo de sentimento com qualquer pessoa na Terra. As minhas melhores amigas não iriam saber, porque eu queria que tivesse uma confirmação de Deus primeiro, antes de compartilhar meus sentimentos. E também eu tinha um lema, que meu coração estaria tão escondido em Deus, que para encontrar meu coração, o homem teria que buscar Deus primeiro. Então, por mais que eu tivesse ficado muito apaixonada por ele naquela ocasião, eu prometi para Deus que eu ia ficar caladinha. E eu orava para Deus, pedindo a ele que tirasse os meus sentimentos. Porque eu tinha passado por algumas decepções amorosas, né? Como eu falei, eu tinha muitas paixonites. E aí, não foi uma paixão não correspondida, então eu estava ferida e eu falei, eu não quero mais criar expectativas, criar castelos de areia que depois vão ser levados com a correnteza. Eu quero realmente alimentar, cultivar minhas afeições por alguém que Deus conduzir. E aí foram alguns meses. Ele não tinha interesse por mim. Porque quando a gente se conheceu no Revitale, eu abri aqui o coração. Eu gostava de uma outra moça, né? Eu tinha afeições por uma outra moça. E lá no Revitale eu recebi bastante orientação de várias pessoas que eram mais maduras espiritualmente do que eu. Primeiro falando, primeiro que eu tinha um objetivo ali e me orientavam, olha, primeiro aprenda, estude, cresça espiritualmente, e depois você pensa em namoro, né? Isso era uma luta. Eu creio que, assim, para o jovem, realmente é uma luta. Quando chega ali perto dos 18, dos 19, aflora ali os hormônios, mas ore a Deus, peça, Senhor, me ajude a acalmar os meus ânimos, né? Os hormônios, eu sei que os hormônios não se convertem, mas a gente pode exercer domínio sobre eles. E Deus dá essa capacidade, né, de deixar as afeições somente aflorarem quando for um período propício, né, Então me orientavam, olha, segura suas afeições, guarde, cresça, né, desenvolva. Outro detalhe também que me orientavam, e eu percebi que foi um erro, assim, lá no passado, quando eu tinha 17 anos, 16 anos, ou a mesmo 18, eu não tinha capacidade para sustentar um lar, né? Se dentro de um ano fosse necessário a gente se casar, né, a pessoa que eu estivesse conhecendo ali, eu não tinha estrutura. Realmente assim, eu não tinha estrutura nem financeira, eu não tinha capacidade de manter uma família, ou algo nesse sentido, né? Ou estrutura espiritual também para poder
ser um sacerdote ali do lar. Então, esse era um dos fatores do porquê o Espírito de Profecia fala que uma pessoa tão jovem ou nova, ela é incapaz de julgar a pessoa que ela deve se casar a vida inteira ou algo nesse sentido. Além dessa maturidade, e isso também, né, de ter uma estrutura. E aí, então, a gente se conheceu e a gente ficou... A gente se conheceu no Revitale, mas a gente quase não conversava muito. A gente conversava esporadicamente, né? Queria falar um detalhe. Eu sou uma pessoa muito, assim, sociável, falo com as pessoas, gosto de conversar com as pessoas, mas com ele especificamente foi muito interessante que, como eu me apaixonei de cara já, eu fiquei muito travada. Eu ficava perto dele e ficava com muita vergonha, não conseguia falar direito. E meus pais se apaixonaram por ele também, porque a gente viajou em família. E meus pais ficavam, ai, o Douglas isso, o Douglas aquilo. E minha mãe ficava perguntando, você já mandou mensagem pro Douglas? Aí eu, para, mãe, nada a ver, olha, para com isso, esquece isso, esquece isso. Meus pais levaram tão a sério isso que eles começaram a tentar juntar o Douglas com uma amiga minha, uma das minhas melhores amigas. E eu ficava olhando para aquilo e ficava, tudo bem, deixa pra lá. E aí foram alguns meses que a gente conversava de vez em quando, a gente tinha algumas conversas de amizade, mas sem interesse na parte dele, e eu, por conta desse objetivo de não alimentar sentimentos desnecessários, eu não ficava romantizando nada com ele, era uma conversa muito bem assim, específica, era sobre Bíblia, sobre agricultura, sobre algumas coisas que a gente tinha em comum. Por quase 5 meses foi mais ou menos assim. A gente teve esse evento em janeiro, Escola Missionária lá no sul de Minas, e aí a gente ficou até maio ali conversando de maneira esporádica. Esporádica mesmo, a gente mandava conteúdo com relação àquilo que a gente tinha aprendido lá na escola, né? Só que aí em mês de maio eu fui para Monte Azul novamente, e lá estava começando os trabalhos missionários, né? A gente tem alguns projetos lá naquela região, e estava orando ao Senhor por uma companheira, por uma auxiliadora. Posso falar uma coisa? Pode. Nessas fases que eu tive de pactos com Deus, quando eu tinha 16 anos, eu orei a Deus assim, Senhor, eu quero um sinal de que... Qual que era o sinal? Lá no Espírito de Profecia, né? Cadê o texto? Aqui. Só vou te falar a passagem aqui direitinha. Carta aos Jovens Namorados. Não, Mensagem aos Jovens, capítulo 151. Que fala que não é adequado que o homem cultive as afeições de uma moça sem o consentimento dos pais. Então, eu pedi um sinal para Deus. Falei, Senhor, quando esse rapaz for da vontade de Deus, sua vontade, né? Se aproximar dos meus pais, criar coragem, né? Uma coisa de caráter, de criar coragem para conversar com os meus pais, pedindo para eles autorização para me conhecer, não é para pedir namoro, é para conhecer, para conversar e para ganhar minhas afeições, para conquistar meu coração, é um sinal de que é da tua vontade esse rapaz. Esse livro especialmente foi muito impactante para mim. Foi uma luta também no meu coração, porque assim, eu estava orando por uma companheira e vi que o perfil que se encaixava comigo, né, nas qualidades que eu estava procurando, tinha na Nayara. Uma das coisas que eu estava procurando, né, que era uma pessoa que soubesse sobre saúde. Saúde não é minha área, né? Minha área, eu gosto muito de agricultura, eu gosto muito de programação. Eu gosto bastante de saúde, mas já fiz curso de naturopatia, mas eu não me encaixei bem, né? Então, eu gostaria de alguém que complementasse isso, né? No trabalho missionário que a gente fizesse ali. Então, eu estava procurando alguém que gostasse da área de saúde, alguém que tinha os mesmos princípios que eu, tinha os mesmos propósitos também que eu. E ali no curso missionário, a gente teve algumas palestras apresentando projetos de vida, planos, propósitos, e ela tinha os propósitos semelhantes ao meu, né? Então, aí, isso me deu o interesse de conhecê-la melhor. Até então, eu não tinha afeição, não era algo, ela é muito bonita, eu quero conhecer ela, ou, nossa, olha como... Enfim, não, era realmente, eu queria conhecer a pessoa dela, o caráter dela, as ideias, os propósitos, e aí eu queria conhecer, cultivar uma amizade mais profunda, né?
E aí eu comecei a conversar ela durante uma semana, eu sempre mandava mensagem todo dia ali. Aí o Espírito Santo incomodou. Olha, você lembra lá do texto de Mensagem aos Jovens? O texto é um capítulo todo, se vocês quiserem ler, é o capítulo 151 de Mensagem aos Jovens, tem um tópico chamado Roubando as Afeições. A irmã White fala que não é honroso, que um jovem não deveria granjear as afeições de uma moça sem o consentimento dos pais. Mas E a eu- pergunta, Hum. e se os pais não forem cristãos? Mas ainda assim, você pode conversar com os pais, porque qual é o princípio desse texto? O que eu vejo sobre esse texto? Imagina que é um pai, onde ele quer... os pais sempre querem os melhores para os filhos, né? A maioria, pelo menos. Aí imagina que o pai dela, olha, eu não quero que minha filha namore agora, eu quero que minha filha primeiro cumpra essa etapa, eu não quero que minha filha se preocupe com relacionamento agora, ou algo nesse sentido, né? Seja quais são os planos que os pais têm ali para a filha, ou ver que a filha ainda não está preparada para um casamento. E aí eles esperam que a filha contraia um casamento futuro mais adiante, né? E aí vem o jovem que não conhece os pais, e aí começa a trocar umas ideias ali com a moça, e granjeia e rouba as afeições daquela moça. E realmente, assim, a moça fica afeiçoada àquele rapaz, depois os pais têm noção daquilo, sabe o que está acontecendo, e aí a moça já está, né, com o coração ligado ali ao rapaz. E aí fica mais difícil romper, sabe? Gera desgaste, né? Às vezes a moça fica contra os pais. Então isso pode acontecer. Então quando um rapaz chega nos pais e fala bem assim, olha, eu tô com interesse, intenções de conhecer melhor a sua filha, né? De talvez um futuro namoro, né? Quero conquistar o coração dela. Às vezes não tem nada ali, não tem afeição nenhuma. E aí então o pai vai, olha, eu não quero que minha filha contrai relacionamento agora nesse sentido. E aí, então, eu passei, aí o Espírito Santo foi tocando, aí eu conversei com os pais dela, né? Eu mandei uma mensagem para eles no WhatsApp, eu falei das minhas intenções, olha, eu queria me aprofundar melhor no conhecimento da sua filha. Eu não era um pedido de namoro, eu não estava pedindo ela em namoro. Eu só estava realmente falando com os pais dela as minhas intenções, eu quero conhecer melhor ela, né? E quem sabe no futuro um relacionamento se der tudo certo. E aí os pais delas me orientaram, me deram vários conselhos bem interessantes. Isso aqui é uma dica super importante, né? O mozinho falou que, e se os pais não são cristãos? Às vezes os meus pais podem não ser cristãos, os pais dela não ser cristão, e aí, nesse caso, busque orientações e conselhos de pessoas que já são experientes, maduras, de preferência casada e que tenha um bom testemunho, né? Bom casamento. Não vai pegar a orientação de quem não tem um bom casamento. Pega orientação de pessoas que são referências, né? E aí, como os pais dela poderiam ser nossos conselheiros espirituais, né? Então, aí a gente se abria com eles, né? Eles foram nossos conselheiros espirituais ali no nosso relacionamento. Porque, por mais que já tínhamos idade, né? A gente tinha ali 21 anos na época, a gente ainda é jovem, e eu sei que a partir dos 30 que amadurece melhor ali a mente, né? Amadurece melhor. Então, quando a gente tem orientações de pessoas que já são mais velhas, né? Mais que a gente já tem 21 anos de idade, é importante para o sucesso ali do relacionamento. E aí, então, depois que ele conversou com os meus pais permitiram, ele começou a ser mais presente, mas não teve algum comentário. Não trocava emojis, assim, românticos, ou não ficava paquerando colocando elogios. Não era um paquera, era uma amizade mesmo. E a gente aí, conversava sobre muito assunto teológico, a gente ama teologia, né? Então a gente conversava sobre nossos pontos de vista, sobre como ela entendia determinados assuntos. A gente estava tentando se entender profundamente cada um, né? A gente primeiro começou por essa etapa, no nossos pontos de vista cristão ali, quais eram os valores que a gente tinha, depois a gente se aprofundou nos propósitos que a gente tinha, né? Até que, finalmente, a gente se encontrou pessoalmente novamente. Foi em agosto. Então, já foram aí mais 3 meses. Aí ele me chamou para um canto e a gente conversava. E ele falou assim, olha, queria muito uma companheira para me ajudar e tudo mais nos projetos missionários.
E eu tenho conhecido você e tenho gostado do que eu tenho conhecido. Eu queria saber se é recíproco. Na hora foi tão engraçado que eu dei assim uma risada e falei: olha, desde janeiro eu tô esperando por esse momento. Demorou, e engraçado que foi bem racional, sabe? E eu respondi assim, muito espontânea e tal, e falei para ele que sim, que eu me interessava muito por ele, que toda vez que eu pedia para Deus tirar os sentimentos por ele, parecia que os sentimentos afloravam. Então eu percebi que eu tinha uma afeição muito grande por ele. E aí então a gente decidiu naquele momento começar a ler um livro juntos. No caso, nós escolhemos o livro Lar Adventista. Aconselho que o casal entenda qual é o livro melhor. Tem o Seis do Bom Viver, que é bom. Tem também o Carta aos Jovens Namorados. Tem também outros livros que são cristãos, que falam sobre relacionamento. A gente pegou um livro como base para a gente se aprofundar em algumas perguntas, né? Antes da gente iniciar um namoro, a gente queria iniciar um namoro assim, olha, essa é a pessoa que eu quero namorar para casar, né? A gente não vai iniciar um namoro como se fosse assim, vou vestir uma blusa para ver se está servindo. Não. Você inicia um namoro, já a pessoa servindo, né? A pessoa tá dando certo. Namoro é um preparo para o casamento, né? Se acontecer alguma coisa ali no meio do caminho, claro que é melhor terminar um noivado, um namoro, do que, né, ter problemas ali no casamento. Mas quanto esse preparo for antes, melhor será, né? Melhor será. Então, aí a gente ficou mais alguns meses orando em todas as madrugadas. E a gente conversava sobre esses assuntos. A gente pegava as perguntas ali do livro e ia se aprofundando. Como você pensa assim, por exemplo, como vai ser a organização da casa, né? Como a gente vai dividir as tarefas, algo nesse sentido, era bem assim, né, nesse nível. E aí, durante essas conversas, a gente percebia que a gente se encaixava bastante. Só que eu queria muito conhecer a família dele antes da gente começar um relacionamento. Então, eu viajei até lá, e aí a gente pôde passar algum tempo com os pais, os avós, os primos, os tios. A família dele é enorme. E aí, nós percebemos que realmente daria certo, né? E também eu me dei muito bem com os pais dele. Então, a gente continuou orando por mais 2 meses, e em dezembro, ele foi lá, levou a família dele de surpresa, perto do meu aniversário. E de manhã, assim, um sábado de manhã, me chamou para uma caminhada. Depois de uma vigília de oração e de estudos da Bíblia, a gente foi fazer uma caminhadinha. E aí, lá onde eu morava, tinha um lago bem bonito. E na grama, assim, tinha um coração de pétalas. Ele se ajoelhou, falou uma poesia muito fofa, muito romântica, e me pediu em namoro. E ali nós começamos a namorar, no dia 4 de dezembro de 2021. Exato. Depois passamos mais 1 ano e meio namorando. Aí a gente... Nesse inteirinho, né, aí do namoro, aí a gente começou Claro, a gente ainda se aprofundava no conhecimento com o outro, né? E como o casamento é um acordo de vontades, a gente foi definindo pontos, né? Ali no namoro mesmo, né? No namoro mesmo a gente foi definindo alguns pontos, e a gente também foi se preparando materialmente, né, gente? Quando eu trabalhei no Revital, eu consegui juntar uma parte. Eu tinha comprado um terreno com a ajuda de meu pai também, né? Eu comprei uma parte, ele comprou outra parte. E aí, então, a partir desse terreno, a gente começou a construir a casinha. Os pais delas também ajudaram a gente. Isso, a gente teve um suporte muito legal de nossos pais, né? E aí, nesse inteirinho também, eu estava me preparando, porque eu não tinha uma profissão fixa, né? Senhor, o que eu vou fazer? E eu vejo que, assim, é realmente Deus quem sustenta todas as coisas, viu, gente? Deus sempre sustentou a gente quando precisou, sempre apareceu recursos. E era uma preocupação que eu tinha, né? Senhor, como é que eu vou manter a minha família? Como é que eu vou realmente ser o provedor do meu lar, né? Até então, eu trabalhava, eu fazia diário. No começo, quando a gente está namorando, eu trabalhava na padaria do meu pai. Depois eu comecei a trabalhar só com agricultura. E hoje eu trabalho com programação. Eu trabalho com programação e amo agricultura. Continuo trabalhando, mas o sustento vem da programação atualmente, né? Desenvolvimento web. Exato. Exatamente. E então a gente foi, e a gente demorou 2 anos aí para casar, por alguns fatores. Um dos fatores foi que ela estava fazendo faculdade. A gente preferiu que ela terminasse a faculdade para que a gente depois assumisse o casamento, né? Assumisse o casamento ali. E aí, então, a gente noivou com 1 ano e meio, e aí
depois desse noivado, no noivado ali, a gente começou a se aprofundar, a se preparar para o casamento, e aí quando estava mais perto do casamento, a gente começou a estudar questões sexuais mesmo, né? Da fisiologia. É importante estudar nesse processo, porque a gente percebe que há vários casais onde tem um fracasso nesse ponto por falta de estudo, de aprofundamento. Então é importante conhecer, né, fisiologia, é importante se aprofundar nesses aspectos. Importante ressaltar, não é para estudar coisas legais que vão tornar a sexualidade mais quente. Não é isso. É estudar o plano maravilhoso que Deus tem para a sexualidade. Como Deus... Tem um livro inteiro sobre isso, que é Cantares, né? O Cântico dos Cânticos, na Bíblia. Então, assim, Deus, ele trata de uma forma muito bela o relacionamento conjugal, e ele quer que nós nos preparemos para isso. Mas é importante justamente essa questão. E é importante ressaltar que nós escolhemos um relacionamento mais sacro, então nós evitávamos toques muito sexuais, né, muito sensuais também. Então nós não beijávamos, nós deixamos para beijar primeira vez no altar. E também toda essa questão de cuidado mesmo, em focar mais na comunicação, na amizade, no aprofundamento ali da amizade, do que somente emoções ou química que podem ser alimentadas. Exato. A gente já está finalizando, eu queria aprofundar um pouquinho nesse último ponto, porque faz muita diferença no sucesso do relacionamento, do casamento ali. Porque se vocês quiserem ler, tem o capítulo 8 do Lar Adventista, vai falar um pouquinho sobre cortejo, né? Um namoro de corte. E ela fala que tem alguns namoros que são feitos no espírito de flerte, né? Que falta modéstia, discrição, enfim. E aí, quando a gente namorou à distância, isso ajudou muito a gente, porque a gente se aprofundava nas conversas, a gente se aprofundava no conhecimento um do outro. A gente não se gostava, as afeições não foram crescendo porque tinha toques, porque tinha química, porque tinha hormônios ali envolvidos. Não, era realmente um conhecimento profundo da pessoa amada. Olha, eu gosto daquela pessoa, por quê? Porque ela pensa desse jeito, porque ela age desse jeito, porque ela tem esse caráter, você entendeu? E aí, eu conto até um testemunho de uma moça aqui, que conversou com nós, que ela estava num relacionamento, eles moravam na mesma cidade, e quando eles se viam, eles aproveitavam o tempo para se abraçarem, para se beijarem, etc. E aí, o namorado dela foi estudar em outro local. Na verdade, ela se formou e ela voltou para cá, para Minas, e ele ficou lá, acho que é no Paraná. Não, São Paulo. São Paulo, isso. Eles moravam lá no colégio interno, em São Paulo. E aí ela veio para cá, para Minas, e ele ficou lá em São Paulo, terminando a faculdade. E aí ela contou pra gente que isso foi uma bênção. Por mais que ela falou que ia ser muito difícil ela dar a distância, mas ela falou que foi uma bênção. Por quê? Porque isso fez com que eles se conhecessem profundamente. Porque quando eles estavam juntos, né, nos abraços, nos toques, eles não se importavam em conversar, ter conversas profundas, eles queriam aproveitar o momento ali. Mas quando eles começaram a namorar à distância, eles começaram a ter conversas mais profundas. O tempo que eles passavam era um tempo de mais qualidade. Você compreende? Sentiam falta um do outro, assim, da presença, da conversa, etc e tal, né? Etc e tal. Isso é muito importante, porque quando a gente casa, né, a gente tem os abraços, carinhos, tudo e tal, mas isso não é constantemente, não é toda hora. Você precisa gostar da pessoa, da presença dela, né? Mais do que simplesmente toques, carícias ou carinhos. Então, no nosso namoro, a gente deixou o beijo para apenas o altar, apenas para o altar. Aí, para finalizar, o ponto que eu queria falar aqui é outro ponto importante, é que durante ali no namoro, o meu sogro e minha sogra me orientou a não ficar conversando até tarde. Isso aqui é uma orientação do Espírito de Profecia também. Está lá no mesmo capítulo 8 do Lar Adventista, onde fala sobre o namoro de corte ali. E eu sei que é muito tentador. Porque, assim,
eu antes de conhecer o Douglas, eu tive uma amizade mais próxima com um rapaz. A gente não chegou a namorar, não. Mas a gente conversava bastante e tal. E era muito fácil ficar conversando até tarde. Era muito assim. E parecia que quanto mais tarde ia ficando no horário, digo assim, 11 da noite, né, e tal, parecia que mais quente ficava a conversa. Mas depois, quando você ia ver no outro dia, foi superficial a conversa, porque o nosso lobo frontal, ele não está bem ativado naquele momento, naquela hora, né? Eu tô falando isso que a gente conversava pelo WhatsApp. Pior ainda se fosse presencialmente, né? Então, além de ter malefícios na saúde e outras coisas. Então, foi muito importante colocar isso como regra no nosso relacionamento. A gente colocou como regra mesmo. A gente, ó, até tal horário eu converso contigo. Era até às 8? No início era até às 8. Aí depois eu fui trabalhando, fui estudando até tarde na faculdade e tal, a gente colocou até 9, mas era até 9 da noite. Porque, primeiro, para não me atrapalhar na devoção matinal, né? Porque, imagina, eu vou ficar conversando até 11 horas da noite, acordar de manhã ali, então não queria que não fosse um empecilho. Então a gente colocou essa regra e isso ajudou muito a gente. E eu posso dizer para vocês que uma coisa que foi muito interessante. A gente estava conversando, no meio ali da conversa, super assim, empolgados. Deu horário? O que a gente fazia? Dava pausa na conversa e falava, amanhã a gente continua. Então, o assunto sempre era interminável. Sempre tinha sempre dava aquele gostinho de quero mais, sabe? E sempre tinha coisa para falar no outro dia. Nunca a gente ficava sem assunto, entende? Exatamente. E eu vejo que é isso. Eu quero terminar esse vídeo aqui fazendo um apelo, né? Um apelo ao coração daqueles que estiverem assistindo, que a decisão de escolher o companheiro que vai ser o companheiro ou a companheira que vai te acompanhar durante o restante da vida, não é uma decisão como o mundo às vezes prega, né? Falando bem assim, se não der certo, vamos tentar, se não der certo, a gente separa. Não é esse casamento, não, aquilo que Deus uniu, o homem não deveria separar. Não que namoro não possa separar, nem noivado. Exato. Mas o casamento, Deus abomina a separação. Então, pesa muito na balança. Pesa as suas decisões, pesa os princípios, pesa os seus critérios que você usa para escolher aquele que vai ser o seu cônjuge ou a sua esposa. Porque vai ser o pai de seus filhos ou vai ser a mãe de seus filhos, né? Vai ser a pessoa que, quando você estiver em crise financeira, ou vai respirar e falar, não, vamos tentar dar um jeito aqui e a gente consegue passar dessa situação. Ou vai ser a pessoa que vai entrar em crise, te desanimar ou algo nesse sentido, compreende? Se é uma pessoa firme espiritualmente também, se é uma pessoa firme espiritualmente. Porque se um estiver desanimado, aí o outro vai lá, anima, dá aquela força. Os dois precisam estar firmes espiritualmente. E essa é uma decisão ou que vai, né, te levar a um progresso, a um sucesso, a um desenvolvimento, ou vai ser um empecilho e um peso para a sua vida. Então, por isso que eu digo, né, confia no Senhor, entrega os seus caminhos nele, né, e ele endireitará as suas veredas. Não se apoie no seu próprio entendimento, como diz Provérbios. Não se apoie em sua própria sabedoria. Peça conselhos, siga as orientações de Deus e assim terá aquilo que Deus promete, né, as bênçãos que ele nos oferece. Não resista à voz do Espírito de Cristo ao seu coração. Não resista. Saia de onde você estiver. Se renda. Renda a sua vontade à vontade de Cristo. Ó Deus eterno. Eu sei que esses jovens precisam tomar decisões, Senhor Deus, difíceis. Eu sei, Senhor Deus, que essas decisões muitas delas vão ferir o coração deles. Mas eu te peço, Pai, que dê-lhes força para que eles tomem essas decisões. Dê-lhes força, Senhor Deus, para que eles consigam passar por essa fase e aceitar a Tua perfeita vontade na vida deles.
para que eles experimentem, Senhor Deus, qual é a tua boa, perfeita e agradável vontade, a profundidade, a largueza, a altura do teu grande amor para a vida deles. Amém. Ó Pai eterno, e se eles não tiverem força nesse momento, Pai, eu te peço, ajude eles. Retire, Senhor Deus, da vida deles o que está retirando eles do céu. Toque no coração desses jovens, Pai, para que eles depositem em teu altar neste momento aquilo que os estão tirando do céu. E se o tema relacionamento e namoro é uma coisa que tem mexido com a espiritualidade deles, Pai, eu te peço, se porventura tem alguém na vida deles, Pai, que quebre esses princípios, eu te peço, tire essa pessoa. Não é fácil, Senhor. Não é fácil. Porque talvez jovens aqui, ainda que futuramente eles vão se relacionar com essa mesma pessoa que eles estão relacionando hoje, mas talvez hoje não seja o tempo para isso. Talvez, Senhor Deus, eles precisarão romper para futuramente prosseguir com essa mesma pessoa, mas eu te peço, Pai, dê-lhes força para fazer esse rompimento. E acalme o coração deles. Ajude eles, Pai, a seguir cada um desses passos. Amém. Para que eles sejam felizes. Amém. E para que eles tenham uma família bem ordenada para destruir o exército de Satanás e para que tenhamos um povo preparado para o teu breve retorno. Amém. Nós te oramos, crendo que o Senhor nos ajudará. Em nome de Jesus. Amém.